Paz do Senhor, irmãos. Abra aí a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Efésios. Este é o momento de nós aprendermos sobre a palavra de Deus. Portanto, eu lhe convido para que você se desligue das coisas que têm roubado a sua paz ou a sua tranquilidade e se conecte, se for possível, com a palavra de Deus, com o trono da graça. Porque se tem uma coisa que nutre a nossa vida espiritual, que nós cristãos necessitamos, é de sermos alimentados pela palavra do Senhor. Amém? Portanto, eu te convido a dar a esta noite toda a reverência, toda a atenção àquilo que estarei ministrando e que o Espírito Santo de Deus estará falando contigo. Que você preste atenção, que você não converse, porque agora não é hora de conversar, agora é hora de nós nos alimentarmos com a palavra de Deus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Eu quero falar com vocês nesta noite sobre o maior de todos os desafios para o cristão. O maior de todos os desafios para o cristão. Capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios, versículo 13 e versículo 14, diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Vire aí, talvez uma ou duas folhas, não sei, na mesma carta, capítulo 5. Versículo 1 e versículo 2, diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Amém? Não feche a sua Bíblia, porque nós vamos ler alguns textos hoje aí em Efésios. Então, se você puder mantê-la aberta, vai te facilitar. Pode sentar. Queridos, Paulo, ele escreveu esta carta aos Efésios por volta do ano 61 depois de Cristo, quando ele estava preso, quando ele estava encarcerado lá em Roma. Paulo escreveu esta carta. E é interessante notar que quando ele começa escrevendo esta carta, ele escreve e ele está cheio de motivação para escrevê-la, porque esta igreja, a igreja de Éfeso, ela fora inaugurada, fora implantada pelo próprio apóstolo Paulo em uma de suas missões, em uma de suas viagens missionárias, alguns tempos atrás.
E agora, quando ele está preso na cidade de Roma, ele escreve esta carta porque ele ficou sabendo que aquele povo que ele tinha ganhado para Cristo estava vivendo de uma forma que motivava ele, porque eles estavam vivendo de uma forma exemplar. E isto estava alegrando o coração, ou alegrou o coração do apóstolo Paulo, de tal forma que ele mesmo estando na prisão, ele escreve esta carta aos Efésios. E esta carta, queridos, ela nos ensina, ela nos faz compreender, ela nos faz entender qual é uma das maiores intenções de Deus para a sua igreja. Deus tem um desejo em seu coração em relação a nós. Deus tem uma vontade, uma querência em si para nós como sua igreja. E a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, quando nós paramos para lê-la e para meditarmos, pensarmos, analisarmos aquilo que aqui ele escreve, nós conseguimos descobrir algumas coisas que o Senhor deseja para nós. Por exemplo, quando nós lemos Efésios capítulo 1, veja aí comigo, Efésios capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23, Paulo aqui está orando, e olha o que ele diz ao Senhor: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança. A fim de que vocês conheçam, saibam sobre a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as autoridades, todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. Preste atenção, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Percebemos, irmãos, aqui no texto que nós acabamos de ler, que Deus deseja formar um corpo para expressar a plenitude de Cristo na terra. Deus deseja que nós, sua igreja,
possamos expressar a plenitude de Cristo sobre a face da terra. E o que é plenitude? Deus deseja que nós possamos expressar com o nosso viver diário a perfeição de Cristo Jesus sobre toda a terra. Em Efésios, capítulo 2, do versículo 11 até o capítulo 3, versículo 7, fica claro que Deus deseja fazer isto. De que forma? Como é que Deus deseja fazer isso? Aqui em Efésios capítulo 2, do 11 ao 3, versículo 7, fica claro que Deus deseja fazer isso unindo-nos, ou unindo as pessoas, independente de raça, tribo e nação, em função de um único objetivo. Em Efésios capítulo 3, versículo 10 até o versículo 20, e capítulo 6, do 12 ao 20, nós vemos que Deus deseja equipar, Deus deseja habilitar e fazer com que o seu povo amadureça, a fim de que eles estendem a vitória de Cristo sobre o mal. Olha o que diz Efésios capítulo 3, versículo 10, diz assim: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança, pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Irmãos, o desejo magnífico de Deus é o de construir uma igreja gloriosa, uma igreja madura e de um ministério sem mácula e nem ruga. Esse é o desejo do coração de Deus, que a sua igreja, que os seus filhos se tornem um povo glorioso, um povo maduro, um povo
no qual não exista mácula e nem ruga. É isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 27, ele disse. Versículo 27 do capítulo 5 está escrito o seguinte: e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. É para esta finalidade, queridos, que em Efésios capítulo 3, do versículo 14 ao 19, o apóstolo Paulo ora ao Senhor, para que nós possamos nos tornarmos uma igreja que de fato imita a pessoa do Cristo. Então veja que através de seu povo, preste atenção, através da sua igreja, o maior objetivo de Deus, sabe qual é? O maior objetivo de Deus através da sua igreja é o de ser revelado. Compreende? Deus te desafia, Deus nos desafia para que nós possamos revelá-lo. Este é o desafio de Deus para você nesta noite. Deus lhe convida, Deus lhe desafia para que você possa revelá-lo. É por isso então que quando Paulo chega no capítulo 5 de Efésios, os dois versículos que nós lemos, versículo 1 e versículo 2, o apóstolo Paulo nos faz o maior de todos os desafios. Portanto, sejam imitadores de Deus. Aleluia. Como filhos amados, e vivam. Para ser imitador de Deus, vocês precisarão viver em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Talvez você me pergunte: como é que eu posso imitar ao Senhor? Como é que eu posso imitar a Deus? Como? Talvez é com a intenção de responder a esta pergunta que o apóstolo Paulo nos dá alguns princípios, que o apóstolo Paulo aqui na sua carta aos Efésios nos dá algumas diretrizes que precisam necessariamente permear o nosso ser, para que assim sendo nós possamos de alguma forma, nós possamos de alguma maneira refletirmos a luz de Cristo. Então, em primeiro lugar, parece-me que aqui no capítulo 5, versículo 2, quando Paulo está dizendo o seguinte: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta
e sacrifício de aroma agradável a Deus. Quando Paulo está escrevendo isso daqui, parece-me que ele está querendo dizer o seguinte: em primeiro lugar, vivam uma vida calcada, vivam uma vida alicerçada, vivam uma vida arraigada, fundamentada no amor. Vocês querem serem imitadores de Deus? Então vivam uma vida que o alicerce, o fundamento de vocês seja o amor. O amor, querido, se nós temos por intenção sermos imitadores de Deus, ele precisa necessariamente ser a base sobre a qual nós nos fundamentamos. Mas no versículo 2 que nós lemos, do capítulo 5, existe uma condição. E a condição do versículo 2 do capítulo 5 é a seguinte: o versículo 5 diz: andai em amor. Agora veja a condição: como? Esta é a condição: como também Cristo nos amou. O convite de Paulo para nós, sua igreja, é para que andemos em amor, mas não como a pessoa A, B ou C, não. A condição do nosso amor deve se equiparar ao amor de Cristo, assim como Cristo nos amou. Esta é a condição do nosso amor. Então, o amor que o apóstolo Paulo nos desafia, queridos, a vivermos para sermos imitadores de Deus, tem que ser ou ter as qualidades do amor de Cristo. Como o amor de Cristo? Por exemplo, porque às vezes nós confundimos muito o nosso amor com o amor de Cristo. Mas o amor de Cristo, ele é muito mais profundo e mais perfeito, mais belo e bonito do que muitas vezes aquilo que nós chamamos, pensamos ou achamos que é amor. Por exemplo, o amor de Cristo não é um mero sentimento agradável, que nos traz leveza e bem-estar, que nos faz sorrir, ficarmos alegres, andarmos nas nuvens. O amor de Cristo vai muito além dessa característica do amor. O amor de Cristo não é uma simples declaração de amizade, cercada de beijos, de abraços e tapas nas costas. O amor de Cristo, ele é muito mais excelente e muito mais profundo. O amor de Cristo, meus queridos, é algo que vai muito além de tudo isso. Ele é de uma profundidade e de uma dimensão tão extraordinária, que levou Cristo a sacrificar-se por
por nós. Este é o amor de Cristo. O amor de Deus para com a sua igreja é tão singular e ímpar, tão espetacular e profundo, que o seu amor levou Cristo para a cruz do Calvário para morrer por você. Foi por você. Por você. O amor de Jesus, meus amados e queridos irmãos, foi um dar-se até o fim. Jesus Cristo não parou no meio do caminho, não desistiu no meio da jornada, mas o seu amor foi até a última gota de sangue. É assim que Paulo nos convida a amarmos uns aos outros, como o amor de Cristo. E mais, irmãos, o amor que nós precisamos viver não pode ser um amor restrito, não pode ser um amor limitado a uns poucos. Não, aqueles que nós escolhemos, aqueles que são mais educados conosco, aqueles que estão mais próximos, não. O amor que nós precisamos termos uns para com os outros deve ser um amor extensível, indistintamente a todos, seja qual for a linhagem, independente de qual seja a formação intelectual, não importa qual a tendência política, não interessa qual a situação econômica, não interessa. Deus nos convida para nós nos amarmos uns aos outros, assim como Ele nos amou. E às vezes nós achamos que basta nós fazermos um favor aqui, outro acolá, está tudo bem. E nós fazemos um favor para meia dúzia, ou amamos uma meia dúzia e ignoramos uma centena, não é? E Deus está nos convidando que nós precisamos amarmos a todos que nos dirigirem a palavra, a todos que estiverem à nossa volta, a todos que faz parte do nosso conhecimento e aqueles que também não fazem. É a todos. E este é um grande desafio para a igreja desses últimos dias, porque nesses últimos dias nós estamos frios e distantes, nós estamos indiferentes, e o amor muitas vezes tem passado longe. Em segundo lugar, Paulo nos desafia aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2, veja o que ele diz: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. O que Paulo está dizendo aqui?
não se deixe levar pela vaidade da arrogância. Veja, irmãos, que a vocação para a qual nós fomos chamados é para que sejamos humildes. Ou seja, não deixe que teus sentimentos com relação à sua pessoa se sobreponha aos sentimentos que você tem em relação ao próximo. Entende? Talvez você diz assim: não estou entendendo. Então deixa eu te dizer, o que Paulo está nos ensinando aqui é o seguinte: irmãos, sejamos humildes, sejamos modestos, tenha senso de insignificância moral se comparado com o próximo. Ou seja, o que Paulo está nos dizendo aqui? Paulo está dizendo o seguinte, preste atenção: veja o seu próximo, olhe para o seu próximo como sendo superior a você mesmo. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3, ele escreveu o seguinte: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Amém? Então Paulo está nos convidando a sermos humildes. Deixe esta vaidade de lado. Pare de ser arrogante e se achar melhor do que os demais. Porque não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para que nos amemos uns aos outros e respeitemos o espaço uns dos outros. E que possamos considerar o nosso próximo superior a nós mesmos. Amém? Então, queridos, se nós quisermos ser imitadores de Deus, é preciso arrancar de dentro de nós toda prepotência, toda vanglória, toda soberba, toda arrogância, todo orgulho e todo egocentrismo. Precisamos parar com a ideia de que somos superior aos demais, de que estamos um degrau acima. Não podemos olharmos para nosso semelhante com desdém, digo com desprezo, como se ele fosse mais pecador do que nós. Muitas vezes nós olhamos para o nosso irmão, para a nossa irmã e ficamos apontando o dedo. Esquecemos que aquilo que Jesus Cristo ensinou no Sermão da Montanha, que quando você for olhar para o cisco que está no olho do seu irmão, primeiro olhe, tire, arranque do seu olho a trave que nele existe. E esse é um grande desafio para a igreja da atualidade, porque ninguém mais nesses dias quer ser menor do que ninguém. Todo mundo quer ser superior, todo mundo quer mandar, todo mundo quer dar ordem,
Todo mundo quer estar por cima, todo mundo quer ser a última bolacha do pacote, e assim vai indo, né? É assim. E Deus está convidando a igreja desses últimos dias: sejam meus imitadores. Esse é o meu desafio para vocês, que vocês sejam os meus imitadores. E para ser os meus imitadores, haverá momentos que vocês terão que pegar uma bacia, uma toalha, se debruçar e lavar os pés uns dos outros. Não é? Imagina a cena: Jesus o mestre, o homem que curava, realizava milagres, fazia prodígios e maravilhas, de repente, junto com os seus discípulos, aqueles homens que estavam aprendendo do mestre, pegam uma toalha e uma bacia e começa a lavar pé sujo, irmãos. Não era pé limpo não, pé sujo. Sabe, pé sujo, que estava caminhando pelo deserto. Difícil, não? Esse é o desafio de Cristo para a igreja: sejam meus imitadores. Aleluia. Mas em terceiro lugar, para sermos imitadores de Deus, queridos, temos que ter como objetivo a reprodução de sua imagem, no que diz respeito ao seu caráter. Veja aí o que diz capítulo 5 de Efésios, versículo 8. Efésios 5, versículo 8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Aleluia. Vivam como filhos da luz. Glória a Deus. Eu vou repetir. Em terceiro lugar, para sermos imitadores de Deus, temos que ter como objetivo a reprodução de sua imagem, no que diz respeito ao seu caráter. Queridos, se nós fizéssemos uma pesquisa de rua para sabermos qual a repercussão do cristianismo evangélico ou protestante, é muito provável que nós nos decepcionaríamos. Muito provável. Por que será? Eu tenho por certo, irmãos, que parece-me que a igreja tem perdido o foco. E aqui eu não estou falando da igreja da igreja local especificamente, mas pelo menos aqueles que se dizem a igreja, muitos deles têm perdido o foco. Muitos têm perdido o alvo, têm perdido o rumo para a qual eles foram chamados. Parece que estão andando perdidos e à deriva, sem objetivo para ser atingido, sem alvo para ser alcançado. Estão atirando para todos os lugares, sem meta. E isso, infelizmente, tem manchado o cristianismo nesses últimos dias. Nós estamos supervalorizando coisas que para o Senhor não faz a mínima diferença, enquanto que em relação ao que deveríamos realmente observarmos,
nós estamos deixando a desejar. Queridos, nós não fomos chamados para ficarmos presos e obcecados por meia dúzia de faça ou não faça. Isso é muito pequeno. Nós fomos chamados para algo muito mais excelente, muito mais nobre, muito mais bonito, muito mais grande. Nós fomos chamados, preste atenção, nós fomos chamados para sermos astros que reflita o brilho de Cristo na terra. Você foi chamado para ser luz em meio às trevas. Você foi chamado, meu querido, minha querida, para ser sal e dar sabor àquilo que não tem sabor. Nós fomos chamados, nós fomos alistados, nós fomos separados para trazermos à existência, por meio de nossas atitudes, toda a nobreza da pessoa de Cristo, para trazermos à existência, por meio do nosso caráter, por meio da nossa índole, por meio daquilo que fazemos, a existência, toda a grandeza da glória de Deus. Você foi chamado para isso. Esse é o maior desafio de Deus para a sua igreja. Glorificar o nome dEle sobre a face da terra, independente de qualquer coisa. Aleluia. Você foi desafiado. A Bíblia te desafia para que você o glorifique no seu dia a dia. Não é para que você o envergonhe. Não, é para que você o glorifique, e não é com os lábios, não, é para que você o glorifique com a sua vida, com o seu viver. É diferente de dizer glória a Deus e aleluia, ou não é? É para isso que nós fomos chamados. É para isso que Jesus Cristo, certa feita, disse aos discípulos: siga-me, 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 venha aprender comigo no dia a dia, como é que se faz para glorificar o nome de Deus, do Pai. Siga-me, aleluia. Então você não foi chamado à toa. Você não está aqui, e assim eu espero, quero acreditar nisso, que você não está aqui porque você não teve outro lugar para ir esta noite. Eu quero crer que você está aqui porque você foi chamado para fazer a diferença na terra. A palavra igreja, do grego é eclésia. E eclésia, o significado dessa palavra em grego é chamados para fora.
Então, quando Deus te alistou, quando Deus te chamou para fazer parte da igreja de Cristo Jesus, da eclésia do Cristo, Ele te chamou para fora. E Ele te chamou para fora de onde? Ele te chamou para fora de um sistema chamado mundanismo. Ele te chamou para fora de um lugar onde a concupiscência e a imoralidade impera. Ele te chamou, te salvou, te resgatou para fora deste sistema, para que você pudesse glorificar o nome dEle, para que você pudesse ser diferente, para que você pudesse de alguma forma, de alguma maneira, proclamar a sua grandeza, a sua glória, a sua santidade e a sua singularidade. Foi para isso que Ele te chamou. Talvez você me pergunte: como é que eu posso fazer a diferença então, meu irmão? A resposta é simples. A Bíblia diz para que você seja luz em meio às trevas. Como e quando é que eu sou luz? Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 4, parece que ele estava querendo responder a esta pergunta: como e quando é que eu sou luz? Efésios 4, versículo 22 ao versículo 32 diz assim: quanto à antiga maneira de viver vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Queridos, aqui no versículo 25 do capítulo 4 que nós acabamos de ler, Paulo, parece-me que ele está nos convidando a vivermos uma vida plantada em toda honestidade e sinceridade em nossos relacionamentos. No versículo 26, ele nos exorta para não nutrirmos por muito tempo a ira. No versículo 28, ele pede para que venhamos adquirir o nosso sustento com toda honestidade. É sem puxar o tapete, é sem passar o outro para trás, é de forma honesta.
No versículo 29 ele fala que devemos policiar as nossas conversas, canalizando-as para o bem e a edificação do corpo de Cristo. No versículo 30, ele nos diz que devemos vivermos uma vida como sendo propriedade de Deus. Não é para vivermos uma vida de qualquer jeito, é para vivermos uma vida como quem é propriedade de Deus. No versículo 31 ele nos exorta para que nos libertemos das manifestações da nossa antiga e velha natureza de vivermos. Nós já fomos chamados para fora. Amém? No versículo 32, ele nos conclama a esforçarmos-nos para nutrirmos dentro de nós sentimentos nobres e puros de uns para com os outros, para que assim sendo possamos termos atitudes de perdão. Esse é o desafio de Deus para você. Você está disposto a segui-lo? Você está disposto a colocá-lo em prática? Para concluir, veja comigo Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Versículo 4. Aleluia. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos, aleluia, para o louvor da sua glória. Glória a Deus. Você entendeu? Olha o que Paulo está dizendo aqui para a sua igreja, para a igreja de Cristo. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Deus te desafia nesta noite, que a vida que você precisa viver, deve ser uma vida para o louvor da glória do nome do Senhor. Capítulo 4 de Efésios, versículo 13, diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus, o Senhor. Capítulo 1 de Efésios. Versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Amém?